Paz e força, pessoal. Tamo junto mais uma manhã, mais uma reflexão do Fala Josué. Que a palavra de Deus te encontre nessa manhã, que você possa se aproximar do Deus desta palavra. Estou aqui usando esse recurso tão precioso que o pessoal criou para nós, que foi esse fundo instrumental para devocional. Quero agradecer a equipe de música aí por esse presente maravilhoso. Você pode ouvi-lo e usá-lo tanto aqui no Instagram como também lá no YouTube. Depois nós vamos colocar nas outras redes da nossa comunidade. Vamos continuar nossa jornada no livro de Josué, encontrando princípios para a nossa vida. A jornada continua. Hoje é um feriado estranho, como muitos nesses últimos 13 meses, né? Para alguns está bem claro isso, para outros não, e é interessante para nossa conversa de hoje. Josué capítulo 15. O texto começa assim: o território dos filhos de Judá, conforme os seus clãs, se estendia para o sul, até a fronteira de Edom e o deserto de Sim, no extremo sul. E ele continua, versículo 5: a fronteira oriental, no Mar Salgado, subindo até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada do mar, na foz do Jordão. Versículo 12: a fronteira ocidental, o litoral do Mar Grande. E o versículo termina dizendo, versículo 12: essas eram as fronteiras em torno do povo de Judá, de acordo com os seus clãs. Aí nós temos um breve relato sobre Caleb. Aqui talvez isso não esteja em ordem cronológica. Os estudiosos incluem esse registro por essa conquista fazer parte, né, do povo de Judá. E aqui nós temos a descrição, né, da distribuição da terra com Judá. Mas há uma postura interessante aqui, e depois eu vou deixar para você ler aqui, especialmente pensando em termos de postura e de posicionamento pessoal. E a partir do versículo 20 diz assim: esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá, de acordo com os seus clãs. As cidades do sul da tribo de Judá, no Negueb, ficavam perto da fronteira de Edom. E aí é uma descrição das cidades. Versículo 33: nas planícies ocidentais. Versículo 32 nos diz: ao todo 29 cidades com suas aldeias. Versículo 33: nas planícies ocidentais. E aí nós temos também a descrição: eram 16 cidades com suas aldeias. Nessa descrição aqui, 14 cidades com suas aldeias, ao todo 9 cidades com suas aldeias. E ao final do versículo 47, o Mar Grande demarca a fronteira ocidental. Versículo 48, na região montanhosa, e também nós temos aqui 11 cidades com suas aldeias, 9 cidades com suas aldeias, 10 cidades, 2 cidades, no deserto 6 cidades. E versículo 63, o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os jebuseus permaneceram ali, misturados com o povo de Judá, e eles vivem até hoje em Jerusalém. Eu quero convidar você a uma reflexão, e quando eu olho para esse capítulo, na verdade essa mesma reflexão ela vai servir para os diversos capítulos que nós temos aqui, que tem a ver com limites. O grande aprendizado que nós temos aqui, o grande convite para a nossa jornada pessoal, maturidade, como nós enfrentamos a jornada, como nós podemos enfrentar melhor a nossa jornada, tem a ver com limites. Observe que na primeira descrição há uma descrição geral. Então você tem
essa descrição do limite do sul, do leste, do oeste e do norte. Depois nós temos esse pequeno parêntese sobre Caleb, e depois nós temos uma descrição detalhada das cidades. Ou seja, se amplia aqui, abre o zoom, né? Abre o zoom do mapa aqui e vai descrever também as cidades e suas aldeias, inclusive numerando. Olha, são tantas cidades com as suas aldeias, descrevendo toda essa conquista aqui, todas essas fronteiras. Aqui o texto vai nos falar de fronteiras, mas eu gostaria de trazer o conceito de fronteira para nossa reflexão sobre limite. Qual a importância dos limites para nossa jornada? Primeira reflexão que eu faço é que a promessa tinha um limite. A promessa não era uma promessa, ela não era ilimitada, né? E aqui tem a ver com limite. A promessa de Deus aqui não era ilimitada. A terra tinha um limite. Deus prometeu uma terra. Depois essa terra vai ser distribuída. Quando ele promete, ele não promete a distribuição. Quando ele promete, eles não sabiam ainda ao certo a quem pertenceria cada região. Eles nem conheciam, por isso que precisam também enviar os espias para que possam conhecer a terra. Mas é muito importante entender que a terra tinha um limite, a promessa tinha uma definição. Limite aqui é uma definição. Deus prometeu aquela terra e nós temos nos diversos textos aí alguns limites, alguns marcos geográficos, né, sobre a terra de Canaã. De qual promessa é essa? Ter claro essa promessa. Se nós trouxermos isso para a linguagem de planejamento, ter claro quais os objetivos que nós queremos. Perseguir um objetivo ilimitado muitas vezes desgasta a nossa vida, ou não saber atrás do que nós estamos correndo, pelo que nós estamos lutando, pelo que nós estamos vivendo. Eles sabiam qual era a terra que eles tinham que conquistar. Tanto que quando Josué estava idoso, nós vimos isso, e ele vai encerrar a sua liderança militar, Deus fala: eu vou continuar com o povo para terminar isso, eu vou dar ao povo a vitória. Deus não fala assim: olha, vocês vão se expandindo. Olhando para a história geral, a gente vê esse movimento claro em todos os impérios. Eles começam e vão se expandindo e de modo que limitado, né, até chegar aos seus, às suas fronteiras, aos seus tamanhos, aos seus ápices, né, depois ter ou se levantar outro império ou haver crises e tudo mais. Mas aqui digo assim, o império, o reino, a promessa, o povo, ele tem um limite. Essa terra tem um limite. Deus tem claro qual é a promessa para eles e o limite dessa promessa. Então, quando eles vão para a conquista, eles já sabem o que eles vão conquistar. Aqui o capítulo 13, 15 vai nos mostrar, já no sorteio, nesse momento em que a terra é distribuída, quais são os limites dessa tribo, em todas as direções. Em primeiro lugar, é importante a gente entender isso, o perigo de perseguir o objetivo ilimitado, não ter limite para o nosso objetivo. Isso não quer dizer que nós não vamos progredir, nós não vamos redimensionar e aí ter novos projetos. O perigo é viver sem um projeto e sem um limite, é perseguir um objetivo ilimitado, nesse sentido assim, porque os limites nos definem. Isso é muito importante. Tem um livro dos autores Cloud Townsend e eles dizem isso, né? Eles começam o livro com esse conceito: os limites nos definem. Então, ou seja, os limites definem bem um projeto, uma jornada, uma caminhada. Então, eu quero comprar uma coisa. O que eu tenho? Qual é o meu limite financeiro, né? Ou seja, o que eu desejo? Então, eu vou construir, eu vou fazer algo, eu tenho que resolver um problema, ou seja, eu entender o limite emocional. Então, assim, até onde eu posso seguir como uma pessoa num assunto, até onde eu posso puxar isso. Por isso que é tão importante, por exemplo, os personagens, né? Então, porque você entender o limite do seu corpo, muita gente sai por aí treinando de qualquer jeito e se arrebenta.
porque não entende o limite. O profissional foi treinado para entender o limite. Então os limites nos definem e nós precisamos então entender isso. Nossos projetos, nossa jornada, ela precisa ter um limite. E se nós ainda não entendemos isso, já é um exercício aqui de oração, de definição, de busca pessoal, poder colocar esses limites. Isso não, e nós não estamos definindo a nossa vida aqui, definindo um momento, um projeto, um objetivo. Agora, uma outra questão interessante que a gente aprende aqui sobre limites é que os limites eles precisam ser por inteiro, em todas as áreas. Você tem aqui sul, norte, leste. Não adiantava eles terem limite para o sul, para o leste, para o oeste e não terem para o norte. Né? É, o Everton está comentando, nós não definir o limite, né, tira o objetivo de nós a possibilidade do contentamento. É verdade, porque você nunca consegue dimensionar isso, você não consegue avaliar, né, você não consegue se satisfazer, tira de nós o contentamento, tira de nós o crescimento, né, porque aí você não consegue também observar, dimensionar, né, onde você errou, onde você acertou. Então, quando nós pensamos no limite, e é importante ter limite em todas as áreas. O que eu aprendo com o capítulo 15 aqui é porque a Terra tem limite para todos os lados, para o norte, para o sul, para o leste. Não adiantava geograficamente eles terem limites para norte, sul, leste e não ter para o oeste. Então aqui fica um grande princípio para nós desse esforço, e aqui pensando, lembrando de Eclesiastes 10:10, a gente afiar o machado, se preparar e a gente gastar nisso, que nós precisamos de limites em todas as áreas. Uma área sem limite, ela também acaba nos sugando e nos atrapalhando. Nós precisamos de limite em todas as direções. Algumas pessoas têm excelentes limites emocionais, sabem dizer não, né? Eu lembro que estou até olhando aqui, deve estar por aqui, eu reorganizei a minha biblioteca, um livro que eu ganhei da Acla na jornada, está aqui, na jornada do casamento, né? Aprenda a dizer não, né? Então assim, muita gente aprendeu isso já, muita gente com certeza sabe muito bem o seu limite emocional. Agora a questão é assim, aí não consegue pôr um limite financeiro, ou ter um bom limite financeiro, mas não consegue pôr, por exemplo, um limite relacional, não consegue controlar suas relações, no sentido assim, não consegue ficar sozinho, não consegue, ou então colocar limites em como as pessoas, na relação das pessoas com você. A gente não consegue pôr limites sociais da nossa casa, então onde vai a nossa família, vai a família do outro. Quem vem de clãs aqui, nós falamos de clã aqui, vive esse drama, tipo assim, o que é a minha casa, né? Quem veio de famílias nucleares e casa com alguém que veio de famílias estendidas, né? Vive esse conflito, né? Porque aí a casa de todo mundo, e quem veio de família muito nuclear, não, eu quero meu canto, eu quero meu lugar. Que limite é esse, né? Então, é muito importante nós termos limites em todas as áreas. Tudo bem, Ana? Eu vi aqui pedindo para entrar. Eu vou fechar aqui depois, então eu chamo você para participar aqui conosco. Eu vi que o André também entrou. Bom dia, André. O que é muito importante aqui é a gente entender de que quando a gente pensa nos limites, os limites eles estão ao nosso favor. E a grande sabedoria, a grande jornada nossa de maturidade é onde nós colocamos os limites, né? Então, entender aqui uma vida de laissez-faire, né? De você não pôr limite, ou limite muito amplos, nos torna inseguros. Eu lembro da Anne Graham, ela é filha do já falecido, mas grande evangelista Billy Graham, e ela falava sobre isso, sobre como o limite da segurança psicológica para as crianças. Ela dizia isso, por isso que a gente põe cerca em volta da piscina. A gente não,
aqui não tem a ver com tirar a liberdade, mas preservar a vida. Então, esse desafio de a gente entender os limites que nós precisamos, e também esses limites, eles precisam ser mais detalhados. Terceira lição que eu tiro aqui, além da importância dos limites como algo que nos definem, de que nós precisamos de limites em todas as áreas da nossa vida, mas que nós precisamos definir melhor, que aprofundar, detalhar os nossos limites, mergulhar nisso. E aqui nós temos claro, ou seja, quais são as cidades e as suas aldeias. Muitos de nós nos escondemos em limites muito genéricos, em só fronteiras. Aqui não são apenas fronteiras. Ou seja, esses limites eles são detalhados. Dentro desses limites macros há essa clareza do que há aqui dentro. Eu definir e entender o que pertence a esse limite, né? Então, eu me conheço aqui. Então, por exemplo, quando eu coloco um limite emocional, o que isso representa para mim? Quando eu coloco um limite espiritual, e nós, na verdade, a grande questão dos limites espirituais é o que nós chamamos de santidade, até onde vai o que é pecado ou não, o que é conveniente ou não. Talvez nós tenhamos mais facilidade de definir os pecados e falhamos geralmente em lidar com aquilo que é conveniente ou aquilo que é a área cinza, digamos assim, de entender melhor essas cidades, entender melhor quais são cada uma dessas aldeias aqui, o que está dentro desse limite, conhecer e vivenciar isso. Deus tem para nós uma promessa e Ele é fiel à sua promessa. O texto está nos dizendo isso. Olha, eu sou fiel e Ele cumpriu sua promessa. Eles conquistaram a terra. E o versículo 63 termina nos dizendo que o fato de nós termos limites para alcançarmos uma jornada, entendemos o que queremos conquistar, como o Everton lembrou ali, que aí nós vamos poder ter o exercício do contentamento e também ter o exercício do reconhecimento, do aprendizado, porque o texto vai dizer assim, ó, eles não terminaram a conquista em Jerusalém. Jerusalém ficou por conquistar, né? Estava ali para ser conquistável, estava dentro dos seus limites. Que Deus nos ajude. Eu creio que as palavras de Jesus, quando nos lembra que o Espírito Santo é esse que nos ajuda a entender a vontade e nos conduzir a todo o caminho, ele é esse orientador que nos faz percorrer a terra, entender o mapa, entender as fronteiras, conseguir colocar essas cercas aqui, seja na relação que eu tenho com os outros, que eu tenho com as situações, as minhas fronteiras, entender também se os limites me definem, eles também definem nossas relações, qual o espaço que os outros têm na minha vida que eu preciso permitir para os outros, né? Então, permitir que entender, dar a oportunidade ao outro ser quem ele é. Então, permitir limites aqui. Se nós temos limites muito frouxos, limites muito apertados, limites muito rígidos, tudo isso são definições, define também nossas relações, define nossa vida financeira, define nossa vida espiritual, em todas essas direções aqui. Que Deus nos dê sabedoria para entender. Muitas vezes nossos limites não estão totalmente errados. Talvez o Espírito de Deus nos mostre que, olha a sua fronteira sua aqui, você está sem limite aqui, ou então você precisa rever os seus marcos aqui, você precisa rever os seus limites com a sua família, os limites que sua família tem com a sua família, a família macro, com a sua família nuclear, os amigos,
A Bíblia vai nos orientar muitas vezes sobre isso, por exemplo, a influência das pessoas, olha com quem você anda e as nossas conversas. É, nós lembramos domingo a nossa experiência comunitária de culto, o texto de Filipenses 4, sobre o que nós trazemos à mente, ou seja, que limite nós temos nessa interface aqui, né, que é o que nós olhamos, ouvimos, o que nós estamos ouvindo, o que estamos lendo. Por exemplo, nós vivemos dias que talvez seja até saudável você estar desinformado. De certo modo, aqui, estar desinformado se torna um limite saudável dentro do possível aqui também profissionalmente, né? Porque hoje muito do que nós ouvimos, não pôr um limite aqui no que nós ouvimos, também nos afeta e nos aflige. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a entender, mergulhar, detalhar, né, tudo que pertence a esses nossos limites, as nossas fronteiras, e também nos humilharmos e reconhecer também que nós, mesmo não conseguindo conquistar todas as cidades, mesmo que fique Jerusalém de fora, é claro que aqui, fazendo só um parênteses, essa observação tem a ver com toda a linha, né, da história da salvação. Mais à frente, Jerusalém é uma cidade-chave, né? Não preciso nem muito esforço para lembrar você sobre isso. Então, por isso que a história de Jerusalém é lembrada aqui, a jornada de conquista e posse de Jerusalém, mas entender também isso. Nós entendemos, olha, eu não consegui dizer não, eu não consegui pôr um limite. Essa pessoa ainda me manipula, ainda abusa, tipo assim, eu ainda uso do meu poder, eu ainda interfiro, eu ainda rompo os limites que eu deveria ter com meu filho, ou seja, eu ainda não consigo pôr um limite financeiro nessa questão. É entender as nossas Jerusaléns aqui. Que Deus nos ajude. Irã, você que ainda quer participar aqui da conversa nesse dia de feriado, mais uma conversa nossa aqui do Fala Josué. Tá aí. Nós vamos, como temos a cada dia, também ter um tempo de oração. Tendo ao Pai juntos